Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de história falando um pouquinho sobre registro de memória cultural e material. Cultural material. Eu sou o professor Daniel Rosa e nós vamos começar fazendo uma leitura. Eu vou fazendo a leitura e vou explicando, como sempre gosto de fazer. Fazer registros em rocha. Localizado no estado do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado um patrimônio mundial da humanidade, ou seja, pertence a todos, pertence a toda a humanidade. Ele abriga centenas de sítios arqueológicos, muitos deles com pinturas rupestres. Esses sítios arqueológicos, eles buscam coisas que geralmente aconteceu ali há milhares de anos, e inclusive tem essas pinturas rupestres, que são essas pinturas em rocha, né? Que eles contavam sobre o dia a dia deles, que eram feitas em rocha e trazem registros valiosos sobre os primeiros grupos humanos que viveram na região. Saiba como as pessoas faziam esses registros, ó. É, Eles faziam os registros através de quê? De pinturas, né? Que era uma forma deles contar como que ele era o dia a dia de cada um. E isso aqui, ó, é uma pintura rupestre que está no Brasil, lá no estado do Piauí. Então, vamos. Eita, um pouquinho, tá falha. É isso. Agora, ó, mais pinturas rupestres, ó. Aqui tem uma pessoa, né? Então, provavelmente aqui ele está caçando um animal grande, um filhote. Aqui, novamente, eles estão com está demonstrando seres humanos com um pedaço de árvore balançando, talvez esteja cortando, talvez esteja lutando, né? Então é isso aí, é uma forma de entender como que eles viviam naquela época, o que eles faziam, como que era a vida deles. Eles não tinham televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. Era simplesmente a hora que escurecia, eles entravam, ficavam em cavernas, ficava ali com o fogo para esquentar e ia contar a história através de desenhos, né? Que eles que faziam bastante, ó. Aqui já tem duas perguntas para que vocês possam responder para nós, ó. Quais os principais instrumentos e pigmentos utilizados nas pinturas rupestres no Parque da Serra da Capivara? Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ler em cada uma dessas figuras aqui. A leitura vocês vão ter que fazer porque faz parte da atividade. Número 2. Por que o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado um patrimônio da humanidade? Esse pigmento que ele está falando aqui é a cor. Qual que é a cor? Entendeu? A cor, basicamente, a maior parte delas é pintada de que cor, né? Então vamos lá. Registro de memória, cultura material. O que é cultura material? São, o que é cultura? É o que passa de gerações em gerações. Agora, o que é material? Material é aquilo, um objeto. Objeto, por exemplo, ó, um quadro, como por exemplo uma estátua, uma pintura. Isso é uma cultura material. Agora, imaterial é algo que a gente não pode pegar, né? Mas nesse caso aqui, vamos por enquanto ficar na material. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a conhecer, compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos, né? Então é através do que eles acham e eles fazem um estudo para saber de quando que eram, quanto tempo que aquele objeto foi construído, para poder começar a contar a história daquele povo que vivia há 2.000 anos, 3, 4.000 anos, para poder contar, porque não tinha naquela época, não tinha foto, as pessoas também não escreviam, só faziam desenho, então era tudo que eles acham serve para contar a história de como que eles viviam naquela época. Objetos variados, como item de vestuário, né, que são roupas e enfeites, recipientes de uso cotidiano, que são o que? As tigelas, ou religioso, construções públicas e moradia, instrumento de caça ou festivos podem fornecer informações de modo de vida entre outros tempos e espaço e fazem parte da memória de um povo. Memória é aquilo que nos é contado, é aquilo que nós buscamos informações, que nós vemos,
Isso faz parte da memória, da nossa memória. Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de, ó, dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significados às vidas das pessoas em diferentes momentos da história. Ó, presta atenção, o que, que são os objetos, cultura material, conferindo-lhe identidade, ó, identidade. Identidade não é só aquela carteira, não. Identidade é aquilo que forma as pessoas, né? Que vai formando aquela sociedade. Elementos simbólicos também fazem parte dos objetos que são legados, né? Aquilo que é herdado, que é transmitido de pessoas para pessoas, de gerações a gerações. Vejamos os exemplos. Na cultura material dos antigos egípcios, vamos falar dos egípcios, não é do Brasil. Existem muitas representações de gatos, porque esses eram considerados sagrados. Antigamente, lá no Egito, os gatos eram considerados animais sagrados, né? Como se fossem uns deuses para eles. Tanto é que quando os romanos invadiram lá, eles só conseguiram invadir porque eles colocaram um gato na rua e começaram a bater nos gatos. Aí o povo se entregou, tendo alguns até sido mumificado. Se transformou o quê? Um processo de colocar o corpo para preservar para gerações, né? As múmias lá, toda enfaixada. Até gatos já se transformaram em múmia lá no Egito. Considerado uma divindade, o gato representava a fertilidade, ou seja, a reprodução, de criar filhos, né? Novas, novos filhos, novas frutas, boa colheita, tudo isso, tudo que nasce, né? A representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicada como uma referência de um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Cotidiana é o quê? Do dia a dia deles, né? Estava ali todos os dias. Os elementos simbólicos também pode se relacionar com a vida concreta. A vida concreta é a vida de verdade, não é aquela imaginada, não é a vida de verdade mesmo. Ou seja, a prática do dia a dia das pessoas, o que, que eles estão fazendo. Aqui é uma estátua egípcia de bronze, ó, há cerca de 2.500 anos, e o gato com os seus filhotes, né? A gata com os seus filhotes. Então, ó, vocês vão fazer para nós essas duas atividades aqui. A número 1 explica o que é cultura material, dê exemplos, né? Acabamos de falar. A número 2, observe a imagem, leia a legenda. A legenda está aqui, ó. Opa, a legenda está ao lado da foto, ó. Isso aqui, a legenda. Então, observe a imagem, leia a legenda e responda à questão. Então, vocês vão observar a foto, depois lê a legenda, aí sim vocês vão responder essa questão aqui. No livro, todas no livro. Quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade? Aí vocês vão ter que colocar o que vocês acham de acordo com a leitura que vocês fizeram. Aqui, ó, tá falando para reunir em grupo. Infelizmente, nós não podemos, né, nos reunir em grupo. Então, vocês vão fazer o quê? Selecione 3 objetos usados no dia a dia. Observe esses objetos. Qualquer coisa, prato, colher, panela, garfo, pano, controle, celular, que mais que usa no dia a dia? Caderno, qualquer coisa. Vocês vão pegar 3 objetos usados no dia a dia. Observe esses objetos com cuidado, como se fossem arqueólogos, né? Vocês vão observar com cuidado do futuro que tivesse encontrado. Quais seriam as funções desses objetos? Vamos supor que você encontra alguma coisa que você nunca viu. E aí vocês vão começar a perguntar: quais seriam as funções desse objeto? Como eles eram usados? E depois elabore no caderno. Ah, agora sim, ó. No caderno. No caderno. Não é isso. Esse aqui, ó. Já não é no livro, é no caderno. Um pequeno relatório. Um pequeno relatório é um relato que vocês vão escrever, indicando o que os pesquisadores do futuro poderiam descobrir sobre a sociedade que produziu aquele objeto que vocês estão analisando. Vamos supor que vocês são do futuro. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mande mensagem e estamos à disposição. Até a próxima.